Meus parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional. É isso aí, meu caro ouvinte. Rádio Alagoinha 104 FM.9. 104.9 FM, Alagoinha, Pernambuco. Então é isso aí. Hoje, sábado, 22 de novembro, inicia-se mais um programa Bom Dia Racional. E o Bom Dia Racional tem o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional, ok? E hoje trazendo um tema importantíssimo, como todos os outros, né? Que é o seguinte: a Terra está mudando fisicamente e a Terra está mudando vibratoriamente. Que é Antônio Santos, formada por Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro, Ângela Maria, do Recife, Pernambuco, Ismael Galindo, aqui de Alagoinha, Pernambuco. Eu, Madalena Matias, também de Alagoinha, Pernambuco. Orlando Almeida, de Alagoinha, Pernambuco. E na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos ouvintes, meus queridos. Sintonia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos, e em especial daqueles que ainda não conhecem conhecimento de cultura racional, o qual está contido nos livros Universo Física. Portanto, vá no YouTube, vá no Face, acesse nosso canal Sintonia Racional, ok? Curta, compartilhe, siga nossa página. Divulgue, ok? Bom dia para todos, salve. Através do desenvolvimento cultural, o ser humano pôde ser preparado para entender os esclarecimentos referentes à sua origem. Chegamos ao século XXI com conhecimento científico e tecnológico, apresentando uma grande evolução, excepcional, mas sobre as questões existenciais, sobre a trajetória de nossa evolução, muito temos ainda que aprender. Mas o pensamento concluiu a sua etapa evolutiva com a humanidade. Por isso, foi encerrado a sua regência. Iniciou-se um novo processo de evolução, a fase racional, que traz novo conhecimento e nível de consciência capaz de instalar um novo progresso humano, onde a paz e a concórdia podem estar presentes. É isso aí, meus queridos. Então, agora, para darmos início à nossa sabatina, vamos chamar os nossos queridos estudantes de cultura racional, começando pelo Antônio Santos, diretamente do Rio de Janeiro. Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval. Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9 e um bom dia também aos internautas que nos acompanham pelo Brasil e pelo mundo. Pois é, Madá, temos hoje um assunto que seria, podemos considerar assim, a continuação ou a continuidade do tema abordado na semana passada, envolvendo a transição planetária. E sim, a gente já inicia dizendo que sim, o nosso planeta Terra, ele está passando e continuará passando e vai passar por inúmeras transformações. E por que tudo isso está acontecendo com o planeta Terra? Porque, como nós já tivemos a oportunidade de falar em programas anteriores, o mundo em que vivemos, este segundo mundo, ele é de origem racional. É de origem de um supermundo, de um primeiro mundo
denominado de mundo racional. Logo, por via de consequência, nós estamos aqui fora do nosso estado natural. Estamos aqui em um segundo mundo, porque este não é o primeiro mundo, o mundo no qual nós estávamos e nós vivíamos. Por via de consequência também, se estamos neste segundo mundo, este segundo mundo é um mundo de transição. Nós aqui somos passageiros que por aqui estamos de passagem. E o mundo também é um pássaro, criador de passageiros e de pássaros que aqui também estão passando, assim como o mundo, como o nosso planeta Terra. Então, tudo isso está acontecendo porque em 1935 houve uma mudança de fase na natureza. Para simplificar, o racional superior diz uma mudança de fase. Mas essa mudança de fase é, principalmente, uma mudança de energia, uma mudança energética, e levando-se em consideração que energia é força de geração, criação, formação, desenvolvimento, crescimento, evolução e progresso, por óbvio que, havendo essa mudança de energia no nosso planeta Terra, lógico que o planeta também mudará. Lógico que o planeta também sofrerá mudanças. E essas mudanças serão mudanças naturais, mudanças para que haja a evolução do nosso planeta Terra, para que a gente possa retornar ao nosso estado natural, que não é este aqui de matéria. Nós estamos aqui materializados. Nós somos energia que está materializada nessa máquina de matéria. E esta energia precisa se desmaterializar para voltar ao estado natural dela e nós voltarmos ao nosso estado natural. E tudo isso provocará uma grande mudança e uma grande alteração no nosso planeta, mas essa mudança será uma mudança natural, que nós vamos nos adaptando aos poucos a todas elas e, naturalmente, chegaremos ao nosso estado natural. E é sobre esse assunto lindo, maravilhoso e sobre essas mudanças que nós falaremos hoje. Continua daí, Madá. Muito bem, Antônio. Então, para darmos continuidade, eu convido nossa querida amiga e estudante de cultura racional, Ângela Maria. Ângela, minha querida, seja bem-vinda, bom dia. Olá, pessoal. Saudações racionais, né? Essa equipe maravilhosa do Sintonia Racional, saudações a todos que nos ouvem, né, neste momento ligados aí, né, energia mais poderosa do universo, energia racional, né, nos acompanhando aqui pela rádio Alagoinha FM, né, sejam bem-vindos a quem está conosco e posteriormente, né, agradecemos a audiência que está aí, né, nós temos visto que estamos sendo, né, acompanhados, né, e aqui estão sempre comentando conosco, né? Trazendo aí sua colaboração, a nossa gratidão. Pois é, caros ouvintes, olha aí, estamos mais uma vez falando sobre o planeta Terra, né? O planeta qual nós estamos, né? Convivendo dentro dele, né? Nós já falamos aqui anteriormente que nós estamos aí, né, evoluindo.
Então, caros ouvintes, a Terra está mudando fisicamente? Sim. A Terra está mudando vibratoriamente? Sim. E aí, a cultura racional traz esse conhecimento maravilhoso, né? Comprovações magnânimas, magníficas. Vejam vocês que fisicamente a Terra tem demonstrado muito movimento, não é? Quem acompanha aí, quem pesquisa, né, já viu que está tendo a fenda, né? Está sendo muito falada uma fenda lá na África. Então, o continente africano lá está se abrindo. A ciência diz que vai formar um novo oceano. Então, como é isso, né? E os terremotos que a gente tem acompanhado com maior constância. Olha que aqui no Nordeste do Brasil, não é? No Agreste aqui do estado de Pernambuco, nós temos visto, né, mais tremores ali na cidade de Caruaru e circunvizinhas. Isso não acontecia com a frequência que está acontecendo. O sismógrafo aí está trabalhando muito, não é? Não só lá, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais também. Isto é aqui dentro do Brasil. Lá fora, então, é que a gente vê mesmo, né? A ação vulcânica, né? Recentemente, os vulcões estão dizendo, ops, a gente está aqui trabalhando, hein? Então, isso tudo é um movimento, sim, de mudança do próprio planeta. Mas nós sabemos que ele sempre foi de mudança. Por quê? Porque a gente já viu que antes os continentes eram ligados, né? E hoje não são mais. Então as placas tectônicas aí, elas se unem, elas se afastam e por aí afora. Só que agora nós estamos no terceiro milênio e tem um fator muito importante que a humanidade precisa saber. Caros ouvintes, a cultura racional revela que o planeta Terra está subindo, ou seja, nós estamos saindo de onde nós estávamos aqui no espaço. E não só ele, como tantos os outros planetas, acho, tudo acima de nós, está subindo. E que subida é essa, caros ouvintes? É uma subida para a origem. Saímos de um determinado mundo que deu causa a esse, tudo irá voltar. E agora, no terceiro milênio, isso já está acontecendo. Mas nada de pânico. É tudo natural. É tudo com tranquilidade. E quando a gente conhece a cultura da natureza que nos é revelado, nós nos sentimos muito seguros em conhecer toda essa evolução material que o próprio planeta Terra está passando. E aí, a mudança vibratória. Claro, caros ouvintes, lembra que tudo é energia, que o universo ele é formado pela energia racional, a energia magnética e a energia elétrica. Pois é, a energia elétrica e magnética, elas trabalharam, né, até o segundo milênio. E agora elas estão de retirada para que a energia racional entre e faça com que todos nós passamos a última evolução. Então, caros ouvintes, para você que é estudante de cultura racional, vai lá no sexto da réplica, vai lá no 15 da réplica, né? Tá lá. O autor do livro Universo Desencanto, ele diz, né, que a vibração cosmológica está preparando toda a humanidade para sentir de imediato o que é cultura racional. Então vejam vocês, caros ouvintes, que é uma vibração cosmológica. Para quem está com o livro na mão já tem ciência, e para quem não está, começa a sentir que tem uma vibração diferenciada aí para cima e que está sobre todos nós. Isso é muito sério, porque quando a gente começa a compreender, fica mais fácil de lidar com todo esse movimento vibratório que está acontecendo.
Então, vejam bem, caros ouvintes, é uma função vibratória na ação humana. Então, a gente começa a entender que a nossa cabeça, que é um aparelho astrológico, ele começa a vibrar na linha racional, na linha da mudança, não só do planeta Terra, como de tudo no universo, a qual nós conhecemos abaixo do Sol. E aí a gente aprende que acima do Sol existem outros mundos e que essa vibração já está aqui conosco, chamando a atenção de toda a humanidade. Nós vemos aí no advento, né, da internet, né, a gente vê que já existem muitas imagens no firmamento chamando a atenção. É preciso compreender que tem muito movimento acima de nós, queridos ouvintes. É a evolução, é o progresso racional, né? Está aí resplandecendo sobre todos nós. É de bem para melhor. Para alcançar esse equilíbrio, esses entendimentos, caros ouvintes, é muito simples. É ler, reler, é conhecer. O livro Universo Desencanto. É com você, Madá. É verdade, Ângela, é verdade. E agora eu convido o senhor Bonisval Galindo para dar continuidade. Seu Bonisval, bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia a todos, salve a todos. Então, estamos com um programa aqui, Bom Dia Racional, com o quadro Sintonia Racional. Então, é muito importante nós termos consciência que a Terra está realmente se modificando. Se nós observarmos as geleiras, os oceanos glacial ártico e glacial antártico, aquelas montanhas de geleira estão derretendo. Elas estão sendo destruídas pela ação do próprio homem. Então, as mudanças energéticas provocam na mente do homem um progresso inconsciente que gera um desequilíbrio na natureza. Então, a natureza está sendo modificada também pela ação da energia magnética que induz no próprio homem esse progresso consciente. Então, se nós olharmos, a televisão está mostrando sempre aquelas montanhas de gelo caindo sobre o oceano, derretendo na Sibéria e naqueles lugares, na Groenlândia, onde existe muito gelo, está se acabando aquele gelo. Então, uma ação do próprio homem, que é induzida pela própria natureza, que nós não pensamos o que queremos, nós somos joguetes da própria natureza deformada, e ela impõe essa modificação. Então, está havendo um movimento muito grande da própria natureza, e o homem está já lutando contra esses movimentos. Achou realmente, não sem tempo, que é um progresso inconsciente. Então, está havendo esses movimentos dos naturalistas, como tem agora esse movimento no Brasil, lá no Pará, para que nós tenhamos consciência, para que entramos num acordo para diminuirmos essas energias que estão nos prejudicando, que são essas ações que o próprio homem provoca. Então, está havendo esse movimento, mas não há um consenso, porque o fio metal fala mais alto. Então, não está havendo consenso que temos que usar energias renováveis, energias limpas, a energia do sol e das eólicas que estão aí, para que deixamos esses progressos dessas energias fósseis, que são o petróleo e outras mais, o gás, que vem provocando todo esse progresso. Então, a natureza chegará a um ponto que não resistirá mais e pode provocar uma ação contra o ser humano, como já houve em épocas passadas, civilizações que foram destruídas. Então, não acontecerá isso atualmente, porque chegou a fase racional, o conhecimento racional aqui na Terra, para que o ser humano se conscientize. Então, esse cientista tem que se conscientizar que existe um conhecimento já na Terra, que vai estar a solução da humanidade, sempre ser preciso desse movimento todo.
Então, o ser humano se conscientiza que existe já a cultura racional dos livros São Diversos Encantos. E tudo isso que passou é passado e temos que evoluir, não materialmente, mas sim racionalmente. Que a matéria não era para ser mexida. E o ser humano mexeu na matéria numa parte que não era para ser mexida. Aí veio esse progresso inconsciente. Temos que nos desenvolvermos racionalmente e o progresso tem que ser racional. Tá certo, minha gente? É isso aí. O nosso verdadeiro estado natural é de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Então, vão saber, na cultura racional, como é que viemos parar aqui, fora do nosso estado natural, e por estar fora do nosso estado natural, perdemos o direito de viver. E por isso estamos destruídos pelo sofrimento e pela morte. Agora, na cultura racional, vão conhecer como todos poderão voltar ao seu estado natural. E a energia racional elimina todos os males feitos pela energia elétrica e magnética. Então, todos conhecendo É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Acabamos de ouvir mais um trecho das brilhantes mensagens do senhor Manuel Jacinto Coelho, né? O senhor Manuel Jacinto Coelho, como nós sabemos, é o aparelho racional do racional superior. É aquele que se prontificou em vir para este mundo de matéria para nos trazer este conhecimento de cultura racional, para que nós hoje possamos ter as informações que nós estamos tendo, para nos mantermos informados e cientes de que este mundo não é o nosso verdadeiro habitat, de que aqui nós estamos de passagem por sermos passageiros deste mundo, pois temos uma origem e a origem nossa é o mundo racional. Então vamos nos conscientizarmos de que nós estamos passando por mudanças na natureza, mudanças de fase, e assim nós temos que passar a nos conhecermos racionalmente. E aí está, né, o livro Universo Desencanto, que traz todas as informações que nós precisamos, que nós necessitamos para vivermos melhor. Então, é com você, Antônio. Pois é, Madá, é verdade. São muitas e muitas e muitas verdades. Mas, minha gente, todos esses movimentos que estão acontecendo com o nosso planeta e envolvendo aqui o nosso mundo, tudo isso é antigo. Tudo isso já foi anunciado há muitos séculos atrás por sábios, por profetas, por astrólogos e, inclusive, por Nostradamus. Todos os antigos, as civilizações antigas, sabiam que haveria aqui no nosso mundo, aqui na Terra, a fase do racionalismo, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo da nossa raça humana e saber como voltar para ele, como voltar para este mundo. Então, com o passar dos séculos, com o passar dos tempos, esse conhecimento antigo foi aos poucos sendo esquecido pelos povos. E os povos de hoje, praticamente ninguém sabe mais a respeito dessas profecias e desses conhecimentos antigos, porque tudo isso, conforme eu falei, foi se perdendo com o passar dos tempos, foi se perdendo com o passar dos anos.
E nós temos, desfavoravelmente a isso, o fato de a humanidade não ser muito afeta a se instruir, a procurar se conhecer, a procurar o saber, mas o saber verdadeiro. A humanidade ainda está muito envolvida com os movimentos materiais, com as riquezas materiais, com os tesouros materiais, e esquece do saber verdadeiro. Mas nós estamos aqui, agora, dentro da fase racional, cumprindo essa missão de alertar a humanidade, de falar para a humanidade que o ser humano sempre foi uma obra inacabada da natureza. E se era uma obra inacabada da natureza, tinha que chegar o dia, o momento e a hora de concluir essa obra, de a natureza concluir tudo isso. E para isso, e por isso, a natureza traçou um plano que nós, estudantes de cultura racional, chamamos de primeiro milênio, segundo milênio e agora o terceiro milênio. No primeiro milênio, a natureza tratou de desenvolver a imaginação do ser humano por meio da energia magnética. No segundo milênio, a natureza combinou com a energia magnética para poder desenvolver e aperfeiçoar tudo aquilo que a energia magnética havia criado. Mas isso não foi o suficiente, porque isso foi a base de preparação do ser humano para entender a fase posterior que chegaria, o momento superior que chegaria, que é o momento do terceiro milênio, a meta final, a conclusão final, a parte final da evolução do ser humano. Então, o que aconteceu? O ser humano veio passando por um processo energético de desenvolvimento com a energia magnética, depois por um processo de desenvolvimento energético com a energia elétrica em conjunto com a energia magnética, e aí preparou o ser humano, aperfeiçoou o ser humano, lapidou o ser humano para que hoje estivéssemos aqui e pudéssemos falar de assuntos como esses que estamos tratando agora. Então, para que tudo isso se concluísse e para que toda a humanidade pudesse ser beneficiada, houve a necessidade de um mundo superior, o supermundo, trazer ao conhecimento da humanidade na hora certa e no momento certo uma cultura capaz de concluir a evolução do ser humano. E como se conclui essa evolução do ser humano? Através da cultura racional, uma cultura trazida por uma outra energia, uma energia superior à energia magnética e à energia elétrica, uma cultura trazida pela energia racional, que é a energia deste mundo superior, deste supermundo. E esta energia está desenvolvendo naturalmente em toda a humanidade a faculdade suprema do ser humano, chamada de raciocínio. Só que é um processo natural, lento, e para que a humanidade pudesse acelerar este processo, pudesse, digamos assim, colocar esta evolução e este progresso num carro de Fórmula 1 e não numa carroça, este mundo superior trouxe a cultura racional através dos livros Universo em Desencanto. Esta cultura, a leitura destes livros, é o contato direto com esta energia do mundo superior. É o contato direto com a energia racional. E aí, a energia racional, em conjunto com a natureza e mais outras duas potências, está desenvolvendo o raciocínio da humanidade para que complete
o ciclo de evolução do ser humano, para que complete o processo do progresso do ser humano. E como isso vai se completar? Através do desenvolvimento do raciocínio e depois com o retorno de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo de origem, para o seu verdadeiro estado natural. E que estado natural é esse? É um estado natural de corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, de uma massa cósmica racional e de vida eterna. Olha a diferença que existe. Hoje, nós somos um corpo de matéria elétrica e magnética com vida provisória e passageira. E a evolução final da energia racional nos transformará e nos transmutará para um corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, racional e de vida eterna. E tudo isto através das páginas brilhantes da leitura do livro Universo em Desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Antônio. Agora é com você, Ângela. Pois é, caros ouvintes, nós estamos aí, né, no terceiro milênio, né, e nós sabemos que nós somos animal racional. O que nós não sabíamos é que nós estamos evoluindo para aparelho racional. E essa evolução é que faz com que toda essa mudança da Terra, do planeta Terra, e toda a vida existente seja feita porque a natureza precisa e quer evoluir também. Ela também é racional, caros ouvintes. Então, a fase do terceiro milênio é a vida cosmológica. Veja que coisa linda, é a vida cosmológica, né? Todos nós e toda a vida ligada ao cosmos, né? Todos ligados ao terceiro milênio. E isso é uma razão suprema, né? Maravilhoso, é lindo conhecer toda essa movimentação da vida cosmológica a qual nós pertencemos, caros ouvintes. Então, vai saindo de nós todo esse extrato aí magnético, né? Toda essa composição magnética que nos prende na matéria. E a gente vai aí, ó, vibrando numa nova formação de ser, que é o ser racional. E isso, caros ouvintes, em seu lar. Que magnânimo, em seu lar. Você e o livro e você. Na sua hora, no seu momento do seu estudo, você está evoluindo, caro ouvinte. Então, quando a gente fala de cultura racional, todos nós evoluímos. Quando a gente estuda o livro Universo Desencanto, nós estamos evoluindo. Então, é um senso, caros ouvintes, de que nós, cosmologicamente, estamos saindo do animal racional para o aparelho racional. Portanto, é evoluir, acompanhar a mudança do planeta Terra e de tudo que existe neste mundo e acima dele. Portanto, terceiro milênio, cultura racional. É com você, Madame. É isso aí, Ângela. E agora é com o senhor Bonisval Galinha. Pois é, meus amigos, essa mudança energética na própria natureza é que trouxe a cultura racional. Então, foi preciso a natureza evoluir energeticamente para que a cultura racional tivesse acesso à Terra. Então, o ser humano desenvolveu e ficou preparado pela própria natureza para ter condição de absorver os conhecimentos racionais. Então, os conhecimentos racionais superiores, eles precisaram desse caminho preparado pela natureza, essa estrada que a natureza já tem construído, para o ser humano ter condição de absorver esses conhecimentos, senão não seria possível. Então é isso aí, minha gente. A cultura racional, livro Universo Desencanto. Deixamos nosso recado. Procure a cultura racional do livro Universo Desencanto. Essa é a função desse programa. A função é essa: divulgar, difundir
Nós não somos locutores, não estamos aqui nos mostrando. Nós queremos que o pessoal conheça a cultura racional, estude a cultura racional dos livros do Universo Desencanto e desenvolva o seu raciocínio. Queridos, já de volta para as considerações finais. Antônio, é com você. É isso, minha gente. Estudem a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto para desenvolverem a faculdade suprema do ser humano, que é o raciocínio. E por isso, nós sempre repetimos o que o racional superior diz. Pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Então, vamos raciocinar. Uma ótima semana para todos vocês. É com você, madame. E agora é com você, Ângela. Mais uma vez, prazer enorme tê-los aqui conosco, caros ouvintes e amigos e colaboradores, né? Bom dia racional, sintonia racional. Bom fim de semana a todos. E agora é com você, Orlando. Então, minha gente, desejo um bom fim de semana para todos e até a próxima. Tchau. Senhor Bonisval. Pois é, meus amigos, final do programa, terminamos. Desejamos a vocês um feliz sábado, um final de semana maravilhoso e um começo de semana de paz, fraternidade e concórdia. Isso aí, minha gente. Estude a cultura racional dos livros Universo Desencanto. Bom dia a todos e salve, salve. É isso aí, meus queridos. Chegamos a mais um término de mais um programa, Bom Dia Racional, com o quadro Sintonia Racional. Então é isso, fica aí o recado, né? Vamos absorver a leitura dos livros Universo Desencanto. Gratidão a todos. Ângela e Antônio, sintam-se abraçados. Muitíssimo obrigado pela nossa companhia, né? Por estarmos aqui fazendo, cumprindo com a nossa missão de sermos o que nós somos, estudantes de cultura racional. E é muito prazeroso, nós sabemos disso, não é verdade? Então, um abraço carinhoso, gratidão aos nossos queridos internautas, os nossos queridos irmãos aí que nos acompanham, né, posteriormente no YouTube. E, enfim, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Alagoinha, 104.9 FM. Salve, meus queridos. Tudo de bom. Um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia. Salve, salve. E até o próximo, se assim a luz da Divina Providência nos permitir. Salve. Do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você. São tantos os caminhos que você pode percorrer,
final será o mesmo. Isso eu não vou desdizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer. Mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é você.